Mas a notícia mais surpreendente do esporte a noite passada, sabe qual foi, Thiago Bittencourt? Eu vou dizer, né? Já tem treinador com barba de molho, né, Marcelo? Renato Portaluppi pediu demissão do Fluminense após a eliminação para o Lanús na Sul-Americana. O Renato vinha sendo criticado em redes sociais e tão logo o jogo terminou ontem presencialmente, os torcedores que estavam no Maracanã chamaram o treinador de burro, em coro uníssono. Foi suficiente para que o Renato, descontente, pedisse demissão. A demissão foi anunciada na coletiva após-jogo. O Fluminense até então não havia se manifestado, mas durante a madrugada confirmou a saída de Renato e dos seus 2 assessores, aqueles que o acompanham por onde ele passa. O Fluminense vai ser mais uma vez dirigido interinamente pelo técnico auxiliar Marcão. Foi volante, jogou. Uma notícia surpreendente essa, né? Porque o Renato até bem pouco era apontado assim como um técnico muito bem sucedido no comando do Fluminense, né? Especialmente depois da boa presença, boa participação do Flu na Copa Mundial de Clubes. Mas não durou muito no cargo, pediu demissão, disse que agora vai descansar, deixando o futebol para os entendidos da internet. Eu tava vendo aqui o Fluminense que ganhou no final de semana, mas foi muito criticado. O Renato venceu o Vitória por 1-0 lá na Bahia, mas teve muitas críticas. Ele poupou alguns jogadores, outros não. E aí o que acontece, né, Macedo? Caiu na Copa do Brasil, caiu na Sul-Americana e pediu demissão, né? Eu acho que as Copas acabam segurando um pouquinho, né, Marcelo? Na Copa do Brasil ele caiu? Acho que não, né? Não, ele reverteu contra o Bahia. Ah, isso aí. Ele reverteu contra o Bahia. Ele tá numa semifinal contra o outro carioca lá. O Vasco? O Vasco, isso aí. Isso, então caiu na Sul-Americana. É isso que eu tava tentando ver, o histórico do Renato do porquê ele pediu demissão. Só pela Sul-Americana e pelas críticas mesmo. Porque no Brasileirão é o 8º e tá classificado na Copa do Brasil. Não é um perfil de tá na hora de pedir a demissão, né, Marcelo? Não, mas é... Por isso que é surpreendente. Sabe que o Renato sempre também, assim, foi meio garotão mimoso, né? Sim, mimado, né? sim. Daqueles que não faz birra quando é contrariado, né? E aí, o estádio inteiro ontem chamando ele de burro e vindo atrás disso aí uma série de críticas em redes sociais, o Renatão achou que era demais para ele e pediu o boné no Flu. Tá fora do Flu, vai o Marcão, foi volante do Fluminense, volta e meia assume, né, sim, interinamente. Ele é o técnico permanente lá do Fluminense, isso. Auxiliar permanente, já assumiu N vezes o comando do time, inclusive numa temporada levou o time até o fim do ano, né, com uma boa campanha, e acho que até iniciou o ano seguinte comandando no Campeonato Carioca. Mas o fato é que nunca assim deslanchou como um técnico permanente do Fluminense. Mas também não é demitido, não. Ele está sempre lá e nessas ocasiões é ele quem assume o controle do barco. Né? Eu demorei para achar aqui as datas das semifinais da Copa do Brasil, porque lá em dezembro... Depois isso, elas são depois do Campeonato Brasileiro em dezembro. Que loucura, né? Mas é isso. Tá na Copa do Brasil, tá em 8º no Brasileirão, mas foi eliminado ontem pelo Lanús, num jogo em até que foi melhor, né? Poderia ter conseguido um melhor resultado, mas... Primeiro tempo muito bom, 1-0, ganhou. Aí no segundo, foi pra cima, tentava marcar o segundo gol e aí tomou um contra-ataque e o Lanús empatou. A partir dali, o Fluminense entrou no modo desespero, jogando todo mundo pra frente, dando espaços para os contra-ataques do Lanús, que só não virou a partida porque não teve o devido cuidado nos contra-ataques, mas em mais de uma oportunidade teve a chance de marcar o segundo gol. Então o Fluminense... Havia perdido na Argentina o Flu, perdido no finalzinho do jogo na semana passada por 1-0, né? E agora tá fora da Copa do Brasil. O Brasil tem só um... Da Sul-Americana, desculpa. É o Atlético Mineiro que joga hoje, né? Empatou com o Bolívar fora de casa na semana passada. Joga hoje em Belo Horizonte, precisa de uma vitória no tempo normal para seguir em frente. É tido como favorito, joga em casa com o apoio da torcida, mas né? O Atlético também já decepcionou aí em várias oportunidades, tanto que mudou de treinador, tirando o Cuca e recontratando o Sampaoli, né? Sampaoli. Hoje tem Once Caldas e Independente Del Valle, e amanhã a Universidade de Chile e a Alianza Lima, os outros jogos da Sul-Americana. Tem Libertadores hoje, né? O Palmeiras e o River em São Paulo,
E amanhã o São Paulo e LDU e Estudiantes e Flamengo. Ontem o Racing se classificou, bateu o Vélez por 1-0 de novo, também está classificado, né? Na Libertadores. Na verdade é o primeiro classificado às semifinais. Aguarda o vencedor do duelo entre Estudiantes e Flamengo. O Flamengo ganhou o primeiro jogo por 2-1. Os dois, Estudiantes e Flamengo, decidem hoje na Argentina. Amanhã. Amanhã. Isso. Hoje é o Palmeiras em campo. O Palmeiras que ganhou por 2-1 em Buenos Aires, joga no seu estádio em São Paulo pelo empate para seguir na Libertadores da América. Vamos lá, 5h38, Central de Jornalismo, Gustavo Gossen, bom dia. Bom dia, Macedo, bom dia a todos. A gente completa então a nossa ronda. A gente está ainda buscando informações sobre um incêndio nesta madrugada lá em Arroio dos Ratos. Os bombeiros foram chamados logo depois das 2 da manhã no bairro Alto da Bela Vista, no acesso Aranizo Nunes da Silva. A gente sabe que uma casa ficou totalmente destruída, mas havia esse risco por conta de várias outras residências de madeira próximas a essa casa onde foi o incêndio. Ainda está em aberto, a gente está só aguardando o retorno dos bombeiros de São Jerônimo, que atuam nesse incêndio lá em Arroio dos Ratos. Também tivemos aí outros sustos, né, na verdade. Pouquinho antes da meia-noite lá em São Leopoldo houve mobilização, ouvintes ouviram sirene de bombeiros lá na região do bairro Santo André, na rua Bom Sucesso. Seria um incêndio, uma fumaça em uma casa, mas não foi. Foi do lado ali que havia um lixo que estava pegando fogo, mas não chegou a atingir a residência ao lado. A ocorrência foi rapidamente resolvida. E algo que ficou no ar, né, que foi lá em Santo Antônio da Patrulha, na RS 474, houve um chamado tanto para os bombeiros quanto para o comando rodoviário da Brigada Militar de um carro que havia saído da pista no quilômetro 4 e de que haveria 2 vítimas. Tanto o bombeiro quanto o comando rodoviário esteve lá, não encontrou nada. Também eles fizeram contato com os hospitais lá de Santo Antônio da Patrulha, não houve nenhuma pessoa com ferimentos por ocorrência de acidente, então provavelmente os envolvidos deixaram rapidamente o local, sinal de que talvez não tenha sido nada mais grave. Redes sociais? Nas redes sociais, esse tema de Donald Trump e Lula, nessas tratativas, né, com relação ao tarifaço, o encontro que ocorreu ontem na Assembleia Geral da ONU, muitos compartilhando a foto de Trump assistindo ao discurso de Lula na ONU. A gente tem a imagem ali na nossa live, que a Laura Pontin separou pra gente, e no aguardo de um novo encontro deles para definir essa questão, conforme o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ele afirmou que essa nova conversa deve ser por telefone ou por videoconferência, então o pessoal está comentando bastante com relação a isso. E vocês falaram há pouco sobre Renato Portaluppi. Foi interessante que na madrugada, ainda no horário do Rafael Collin, o assunto era o técnico do Inter. Se falava ontem primeiro de Luiz Zubeldia, já a tendência é de que seja, enfim, Ramon Dias. Terminaram o jogo do Fluminense e aí na coletiva o Renato pediu a demissão e aí o assunto virou só Grêmio. Se torcedores gostariam de ter Renato novamente no ano que vem ou em algum momento. Também se falou se Roger Machado, que recém deixou o Inter, seria um nome para retornar ao tricolor carioca, e também as falas que Renato disse que vocês reproduziram há pouco. Muito bem, 5h40 agora, avança a trilha sonora, hoje carros, motos, estradas. Born to be wild.